Vocês já ouviram aquela história bem estranha da Bíblia onde Jesus expulsa um monte de demônios de um homem e eles pedem para entrar em porcos? Se você não conhece essa história, prepare-se, porque é uma das mais intrigantes e cheias de simbolismo que você vai encontrar. E se você já conhece, fique por aqui, porque hoje vamos desvendar o motivo oculto por trás dessa escolha aparentemente bizarra. Então, deixa eu te situar rapidinho. Lá estava Jesus, passeando pelas terras de Gerasa, quando de repente, um homem possuído por uma legião de demônios aparece. Imagine a cena. Um cara que ninguém conseguia segurar, nem concorrentes, totalmente descontrolado e vivendo entre os túmulos. Sinistro, né? E então, quando ele vê Jesus, algo incrível acontece. Os demônios começam a implorar para Jesus não os mandar de volta ao abismo. E aqui é que a coisa fica ainda mais interessante. Em vez disso, eles pedem para entrar num rebanho de porcos que estava por ali pastando tranquilamente. E Jesus, numa jogada que poucos entenderam de primeira, permite isso. E os porcos, coitados, correm loucamente para o penhasco e se jogam no mar. O que é isso, gente? Você pode estar se perguntando, mas por que porcos? Por que não outra coisa? A resposta não é tão simples, mas é exatamente isso que vamos explorar nesse vídeo. Vamos olhar para além da superfície e mergulhar nos simbolismos, nas estratégias dos demônios e até nas reações da comunidade local. Tudo para entender melhor esse evento tão peculiar. E olha só, essa história tem muito mais a ver com a gente do que você imagina. Ela fala sobre poder, autoridade e até sobre a luta interna entre o bem e o mal. Além disso, vamos ver como as lições desse evento podem ser aplicadas na nossa vida cotidiana. Sim, meu amigo, tem muito mais aqui do que apenas porcos endemoniados se jogando no mar. Então, prepare-se para uma jornada fascinante por um dos momentos mais enigmáticos do Novo Testamento. Pega sua pipoca, se acomoda aí e vem comigo descobrir o motivo oculto pelo qual os demônios pediram a Jesus os porcos. Vamos desvendar esse mistério juntos, de um jeito leve, descontraído, mas cheio de insights profundos. Vamos nessa? Para entender melhor essa história intrigante, vamos dar uma olhada no contexto bíblico. Imagine a cena. Jesus e seus discípulos atravessam o mar da Galileia e chegam à região de Gerasa. Assim que eles desembarcam, um homem possuído por uma legião de demônios aparece correndo em direção a eles. Esse homem, que vivia entre os túmulos, era uma figura aterrorizante. Ele estava tão fora de controle que ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes e algemas. Era um caso perdido, alguém que a sociedade havia abandonado. Esse homem possuído, ao ver Jesus, corre até ele e se prostra gritando: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Não me atormentes." Lucas 8:28. Os demônios dentro dele sabiam quem Jesus era e tremiam de medo diante do seu poder. Eles imploram para que Jesus não os mande de volta ao abismo, um lugar de tormento eterno para eles. Essa parte já começa a mostrar o enorme contraste entre o poder do bem, representado por Jesus, e o medo absoluto do mal, simbolizado pelos demônios. É aqui que a história dá uma guinada inesperada. Os demônios pedem para serem enviados para um rebanho de porcos que estava pastando nas proximidades. Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Marcos 5:12. Eles pedem. Jesus, em um ato de misericórdia ou estratégia, ou ambos, quem sabe, permite. Os espíritos impuros saem do homem e entram nos porcos, e de repente o rebanho inteiro, cerca de 2.000 porcos, se atira penhasco abaixo, caindo no mar e se afogando. Imagina a cena. Os pastores dos porcos, em estado de choque, correm para a cidade e contam tudo o que aconteceu. Os habitantes vêm para ver com seus próprios olhos e encontram o homem que antes era possuído, agora sentado, vestido e em perfeito juízo, conversando com Jesus. E a reação deles? Medo. Eles ficam tão assustados com o que aconteceu que pedem para Jesus ir embora de suas terras. Mas por que toda essa reação? Para entender isso, precisamos considerar alguns aspectos culturais e econômicos.
Os porcos eram animais impuros para os judeus, mas na região de Gerasa, predominantemente gentílica, os porcos eram uma parte importante da economia local. A perda de um rebanho tão grande era um desastre econômico. Além disso, ver um poder tão grande e sobrenatural em ação pode ter sido assustador para aqueles que não compreendiam totalmente quem Jesus era e o que ele representava. Essa narrativa não é apenas uma história sobre demônios e porcos. Ela é um poderoso testemunho da autoridade de Jesus sobre o mal e sua capacidade de transformar vidas. É uma lembrança de que mesmo nas situações mais desesperadoras, há esperança e redenção através de Cristo. Agora que já temos o contexto bíblico, vamos focar em um detalhe que deixa muita gente curiosa. Por que os demônios pediram para entrar nos porcos? Parece uma escolha bem estranha, não é? Mas quando a gente começa a pensar sobre isso, percebe que essa escolha pode ter várias camadas de significado. Primeiro, vamos lembrar que os porcos eram considerados impuros na cultura judaica. Eles não eram criados nem consumidos pelos judeus, sendo vistos como sujos e indignos. Os demônios, sendo seres de maldade e impureza, talvez tenham visto nos porcos um refúgio natural, algo que estava alinhado com sua própria natureza corrupta. Ao pedir para entrar nos porcos, eles estavam escolhendo uma morada que simbolicamente refletia sua essência imunda. Outro ponto interessante é a questão da visibilidade. Ao entrar nos porcos, os demônios se tornaram imediatamente visíveis através das ações bizarras e destrutivas dos animais. Isso proporcionou uma prova concreta do poder de Jesus e da realidade dos demônios para todos os que presenciaram o evento. Era como se Jesus estivesse mostrando a todos, de uma forma espetacular, a batalha invisível entre o bem e o mal que ele travava. Também há uma teoria que sugere que os demônios, ao pedirem para entrar nos porcos, estavam tentando evitar a punição imediata de serem enviados ao abismo. Eles sabiam que Jesus tinha o poder de mandá-los para um lugar de tormento eterno, então, escolher os porcos pode ter sido uma tentativa desesperada de ganhar mais tempo e evitar essa punição final. É como se eles estivessem tentando escapar, mesmo que temporariamente, do destino terrível que os aguardava. Além disso, o pedido dos demônios pode ter sido uma jogada para causar ainda mais destruição. Quando os porcos se atiraram no mar e se afogaram, houve uma enorme perda econômica para os pastores e a comunidade local. Isso gerou medo e revolta entre os habitantes que pediram para Jesus deixar a região. De certa forma, os demônios conseguiram semear caos e divisão, mesmo depois de terem sido expulsos do homem possuído. Por fim, esse evento também nos mostra algo sobre a natureza do mal. Os demônios, mesmo em desespero, procuram maneiras de continuar sua obra destrutiva. Eles escolheram os porcos porque sabiam que isso causaria confusão e medo. É uma lembrança de que o mal é astuto e sempre busca maneiras de perpetuar seu impacto negativo no mundo. Essa escolha dos porcos, portanto, não foi aleatória. Ela foi carregada de significado e consequências, mostrando a profundidade da batalha espiritual que estava acontecendo e a autoridade inquestionável de Jesus sobre todas as forças do mal. Vamos agora mergulhar no simbolismo dos porcos e entender por que esses animais têm um papel tão significativo nessa história. Na cultura judaica, os porcos eram considerados extremamente impuros. Segundo a lei de Moisés, comer ou até mesmo tocar um porco era algo proibido. Porcos eram o símbolo da impureza máxima. Então, quando os demônios pedem para entrar nos porcos, isso carrega um peso simbólico enorme. Imagine o choque dos discípulos e das pessoas da região ao verem os demônios entrarem nesses animais impuros. Era como se o mal estivesse buscando refúgio no que já era considerado sujo e indesejado. Esse movimento reforça a ideia de que os demônios estavam procurando um lugar que fosse, de certa forma, adequado para sua natureza perversa. A escolha dos porcos não foi só uma questão de conveniência, mas uma representação física da sua impureza espiritual. Outro aspecto interessante é que, ao entrar nos porcos, os demônios se revelaram abertamente. Antes, eles estavam escondidos dentro do homem.
Mas ao entrar nos porcos e fazer com que eles se jogassem no mar, os demônios expuseram sua presença e suas intenções malignas de maneira clara e visível para todos. Isso serviu para mostrar o poder transformador de Jesus. Ele não apenas curou o homem, mas também trouxe à luz o que estava oculto e derrotou o mal de maneira pública e inegável. A destruição dos porcos também tem um simbolismo profundo. Quando os porcos se jogaram no mar e se afogaram, isso pode ser visto como um ato de purificação. A água, muitas vezes simbolizando limpeza e renascimento na Bíblia, se tornou o meio pelo qual os demônios foram finalmente eliminados. Embora trágico para os porcos, esse evento mostra como o mal, uma vez exposto, é destinado à destruição. Além disso, essa história ressalta a importância do valor espiritual sobre o valor material. Para os habitantes locais, a perda dos porcos foi um grande golpe econômico. Mas para Jesus, a libertação do homem possuído era inestimável. Isso nos ensina que a vida e a saúde espiritual têm um valor que supera qualquer perda material. Jesus mostrou que a liberdade e a redenção de uma alma valem muito mais do que um rebanho de porcos, não importa quão valioso ele possa ser para a economia local. Essa escolha dos porcos também serve como um aviso sobre onde colocamos nosso valor e nossas prioridades. Será que estamos priorizando coisas materiais em detrimento do nosso bem-estar espiritual? A história nos convida a refletir sobre o que realmente importa e a reconhecer o poder transformador e redentor de Jesus em nossas vidas. Portanto, o simbolismo dos porcos nesta história é multifacetado, refletindo a impureza dos demônios, a revelação do mal, a purificação através da destruição e a supremacia dos valores espirituais sobre os materiais. Cada detalhe nos leva a uma compreensão mais profunda da mensagem poderosa e transformadora desse evento bíblico. Vamos agora explorar a estratégia por trás do pedido dos demônios para entrar nos porcos. Essa decisão pode parecer estranha à primeira vista, mas quando olhamos mais de perto, percebemos que há várias camadas de astúcia e malícia nessa escolha. Primeiro, precisamos entender que os demônios estavam tentando evitar o pior cenário possível para eles, serem enviados ao abismo. O abismo, na teologia judaica, é um lugar de tormento eterno, e os demônios sabiam que Jesus tinha o poder de mandá-los para lá. Ao pedirem para entrar nos porcos, eles estavam tentando encontrar uma solução temporária para escapar dessa punição severa. Era uma tática de sobrevivência, uma forma de ganhar tempo e evitar o destino final. Além disso, ao entrarem nos porcos, os demônios causaram um impacto imediato e visível. Os porcos correndo loucamente e se jogando no mar criaram uma cena dramática e perturbadora. Isso não foi apenas um ato de desespero, mas uma estratégia calculada para semear o caos e o medo na comunidade local. Os demônios sabiam que uma demonstração tão violenta e chocante poderia deixar as pessoas assustadas e confusas, afastando-as de Jesus e de sua mensagem. Outro aspecto da estratégia dos demônios foi a tentativa de desacreditar Jesus aos olhos da população local. A perda de um rebanho tão grande de porcos representou um prejuízo econômico significativo. Para os habitantes de Gerasa, que dependiam dos porcos para sua subsistência, essa perda foi devastadora. Os demônios sabiam que essa ação poderia virar a comunidade contra Jesus, fazendo com que eles o vissem como uma ameaça à sua estabilidade econômica, em vez de um salvador e libertador. Também podemos considerar que os demônios, ao pedirem para entrar nos porcos, estavam tentando continuar sua obra destrutiva, mesmo que de uma forma diferente. Eles sabiam que os porcos não poderiam resistir à sua influência maligna e, ao se atirarem no mar, esses demônios puderam continuar espalhando o caos, mesmo que por um breve momento. Isso reflete a natureza implacável do mal, sempre procurando maneiras de causar destruição e sofrimento, mesmo diante de uma derrota iminente. Finalmente, essa estratégia dos demônios também revela algo sobre a batalha espiritual mais ampla entre o bem e o mal. Mesmo quando confrontados pelo poder absoluto de Jesus,
Os demônios não desistem facilmente. Eles tentam todos os truques e artimanhas para evitar a derrota total e continuar sua influência negativa. Isso nos lembra que a luta contra o mal é constante e que precisamos estar sempre vigilantes e dependentes do poder e da graça de Deus para superá-lo. Em resumo, a escolha dos demônios de entrar nos porcos foi uma estratégia multifacetada que visava evitar a punição imediata, causar caos e medo, desacreditar Jesus, continuar sua obra destrutiva e demonstrar a natureza implacável do mal. Cada uma dessas camadas nos ajuda a entender melhor a profundidade e a complexidade dessa história bíblica. Vamos falar sobre a reação da comunidade após esse evento impressionante. Imagine a cena. Você está cuidando de seus afazeres diários quando, de repente, ouve gritos e vê uma multidão correndo em direção ao mar. Quando você chega lá, vê todos os porcos do rebanho, milhares deles mortos nas águas. E ali, no meio dessa confusão, está um homem que você conhece bem. O lunático que vivia entre os túmulos, agora sentado, calmo, vestido e conversando com Jesus. A primeira reação da comunidade foi de choque e medo. Eles sabiam que aquele homem estava possuído por demônios, e vê-lo agora em perfeito juízo era algo quase inacreditável. Isso por si só já era um milagre, mas a visão dos porcos afogados trouxe uma mistura de sentimentos. A comunidade, predominantemente gentílica e não judaica, valorizava muito esses animais. Perder um rebanho inteiro de porcos representava uma perda econômica significativa. Era um desastre financeiro que afetaria muitas famílias. Os pastores dos porcos, em pânico, correram para a cidade e contaram tudo o que aconteceu. Eles narraram como Jesus tinha expulsado os demônios do homem e como os espíritos malignos tinham entrado nos porcos, levando-os à morte. A notícia se espalhou rapidamente, e logo uma multidão de curiosos, preocupados e confusos se formou ao redor de Jesus e do homem curado. Mas em vez de celebrar o milagre, a reação predominante foi de medo. As pessoas estavam assustadas com o poder que Jesus demonstrou. Afinal, se ele tinha autoridade para expulsar demônios e causar tal impacto, o que mais ele poderia fazer? Para muitos, o desconhecido é assustador, e ver um poder tão grande em ação trouxe mais dúvidas do que certezas. Além disso, o prejuízo econômico não podia ser ignorado. Para muitos, a perda dos porcos era um golpe profundo em suas finanças e sustento. Isso fez com que eles vissem Jesus não apenas como um milagreiro, mas também como uma ameaça potencial à sua estabilidade e segurança. O medo e a perda econômica levaram a comunidade a pedir para Jesus ir embora. Em vez de acolherem a libertação do homem possuído como um sinal de esperança, eles preferiram manter a estabilidade de suas vidas, mesmo que isso significasse afastar aquele que tinha realizado um milagre tão poderoso. Essa reação nos leva a refletir sobre como muitas vezes somos resistentes a mudanças, mesmo quando elas trazem algo positivo. O medo do desconhecido e a preocupação com as perdas materiais podem nos fazer perder de vista o valor das transformações espirituais e pessoais. A história da reação da comunidade é um lembrete de que, às vezes, podemos ser cegos para os milagres e bênçãos à nossa frente, presos em nossas preocupações cotidianas e medos. Portanto, a reação da comunidade de Gerasa nos ensina sobre os desafios de aceitar mudanças profundas e sobre a importância de valorizar as transformações espirituais acima das perdas materiais. É uma chamada para estarmos abertos às ações de Deus em nossas vidas, mesmo quando elas nos tiram de nossa zona de conforto. Vamos agora explorar as profundas lições espirituais que podemos extrair dessa história fascinante. A libertação do homem possuído e a subsequente destruição dos porcos não são apenas eventos dramáticos, mas carregam mensagens poderosas sobre a natureza do bem, do mal e do poder redentor de Jesus. Primeiramente, essa história é uma demonstração clara da autoridade suprema de Jesus sobre as forças do mal. Os demônios que atormentavam o homem possuído reconheceram imediatamente quem Jesus era e imploraram por misericórdia. Isso nos mostra que,
Independentemente do quão grande ou poderoso o mal possa parecer, ele não é páreo para a autoridade de Cristo. Jesus tem o poder de libertar qualquer pessoa das garras do mal, por mais desesperadora que a situação possa parecer. Além disso, a transformação do homem possuído é uma poderosa ilustração do que significa ser redimido e restaurado. Esse homem, que antes vivia entre os túmulos, descontrolado e isolado, foi completamente transformado. Ele passou de um estado de desespero absoluto para um estado de paz e sanidade. Isso nos lembra que não importa quão quebrados ou perdidos possamos estar, há sempre esperança de renovação e cura através de Jesus. Outra lição espiritual importante é sobre a verdadeira natureza do valor. A comunidade de Gerasa ficou tão focada na perda material dos porcos que não conseguiu ver o milagre incrível que havia ocorrido. Isso nos desafia a reavaliar onde colocamos nosso valor e nossas prioridades. As coisas materiais são temporárias e podem ser perdidas de uma hora para outra, mas as transformações espirituais e o crescimento pessoal são inestimáveis e duradouros. Jesus mostrou que a salvação e a restauração de uma vida humana são muito mais valiosas do que qualquer posse material. Essa história também nos ensina sobre a resistência humana às mudanças espirituais. Os habitantes de Gerasa pediram para Jesus ir embora, temendo o impacto de sua presença em suas vidas. Isso nos faz refletir sobre como, às vezes, resistimos às mudanças e ao poder transformador de Deus por medo de sair da nossa zona de conforto. É um lembrete de que precisamos estar abertos e receptivos às ações de Deus em nossas vidas, mesmo quando elas nos desafiam a mudar. Por fim, a história dos demônios e dos porcos nos lembra que o mal, embora real e poderoso, está sempre sujeito à autoridade de Deus. Os demônios podem tentar causar caos e destruição, mas no final, eles não têm poder sobre aqueles que estão sob a proteção e a autoridade de Cristo. Isso nos dá uma profunda sensação de segurança e esperança, sabendo que estamos protegidos por um poder muito maior do que qualquer força do mal. Em resumo, as lições espirituais dessa história são vastas e profundas. Elas nos falam sobre a autoridade de Jesus, a esperança de transformação, o verdadeiro valor das coisas, a necessidade de estarmos abertos às mudanças espirituais e a segurança que encontramos em Cristo. Cada um desses aspectos nos ajuda a entender melhor a profundidade e a riqueza desse evento bíblico e nos inspira a viver com mais fé e coragem. Vamos agora mergulhar nas interpretações teológicas e ocultas desse evento intrigante. A história dos demônios pedindo para entrar nos porcos é rica em simbolismos e significados que vão além da superfície. Primeiramente, essa narrativa nos mostra a realidade da batalha espiritual. Os demônios são seres reais e atuantes no mundo espiritual, e sua interação com Jesus revela a constante luta entre o bem e o mal. O fato de os demônios reconhecerem imediatamente a autoridade de Jesus nos lembra que, no final, o bem sempre prevalece sobre o mal. Isso nos dá esperança e nos encoraja a confiar no poder de Deus em todas as situações de conflito espiritual. Outra interpretação interessante é a ideia de purificação e redenção. Ao expulsar os demônios do homem e permitir que eles entrem nos porcos, Jesus estava, de certa forma, purificando a região de uma influência maligna. A morte dos porcos no mar pode ser vista como um símbolo de limpeza, uma purificação através da destruição. Isso ecoa temas bíblicos mais amplos de purificação e renovação, onde o mal é erradicado para dar lugar ao bem. A escolha dos porcos pelos demônios também pode ser interpretada como uma ilustração da natureza transitória e destrutiva do mal. Os demônios não conseguem criar ou sustentar nada de valor. Sua presença leva à destruição. Ao entrarem nos porcos, sua influência imediata foi causar a morte dos animais. Isso nos lembra que o mal, embora possa causar grande dano, é fundamentalmente impotente para criar ou sustentar a vida. Apenas o bem, representado por Jesus, tem o poder de trazer vida e restauração verdadeira.
Além disso, a reação da comunidade local ao pedir que Jesus se afastasse é um reflexo das tensões entre o valor espiritual e material. Eles preferiram a segurança material dos porcos ao valor espiritual da presença de Jesus. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias prioridades. Muitas vezes, podemos nos apegar a confortos materiais e temer mudanças que podem trazer uma transformação espiritual profunda. A história nos desafia a avaliar onde realmente colocamos nosso valor e se estamos dispostos a abrir mão de nossas seguranças materiais em favor de um crescimento espiritual. Outro ponto de interpretação é o impacto psicológico e social dessa libertação. A transformação do homem possuído não afetou apenas ele, mas toda a comunidade. Isso nos ensina que a redenção e a cura de uma pessoa podem ter repercussões amplas, tocando as vidas de muitos ao redor. É um lembrete do poder contagiante do bem e da graça de Deus. Por fim, essa narrativa nos chama a atenção para o poder do testemunho pessoal. O homem que foi libertado dos demônios queria seguir Jesus, mas foi instruído a voltar para sua casa e contar o que aconteceu. Seu testemunho pessoal sobre o poder transformador de Jesus tornou-se um farol de esperança e fé para sua comunidade. Isso nos mostra a importância de compartilhar nossas próprias experiências de transformação e redenção, para inspirar e encorajar outros a buscar a mesma libertação. Em resumo, a história dos demônios e dos porcos é rica em significado oculto e interpretações profundas. Ela nos fala sobre a realidade da batalha espiritual, a purificação e redenção, a natureza transitória do mal, as tensões entre valores espirituais e materiais, o impacto comunitário da transformação pessoal e o poder do testemunho. Cada um desses elementos nos ajuda a compreender melhor a profundidade e a riqueza dessa narrativa bíblica e nos inspira a viver com mais consciência espiritual e abertura à transformação. Agora vamos conectar essa história antiga com nossas vidas hoje. O que podemos aprender desse evento e como podemos aplicar essas lições no nosso dia a dia? Primeiro, pense na questão da batalha espiritual. Embora possamos não ver demônios pedindo para entrar em porcos, todos enfrentamos lutas internas e espirituais. Pode ser o medo, a ansiedade, a depressão ou outros desafios emocionais e espirituais. A história nos lembra que não estamos sozinhos nessas batalhas. Assim como Jesus libertou o homem possuído, ele também pode nos libertar de nossas próprias lutas internas. Precisamos confiar em seu poder e buscar sua ajuda quando enfrentamos dificuldades. Além disso, essa história nos ensina sobre a importância de valorizar o bem-estar espiritual acima do material. Vivemos em um mundo onde o valor é muitas vezes medido em termos materiais: dinheiro, posses, status. A reação da comunidade de Gerasa, que preferiu a segurança econômica dos porcos à presença de Jesus, serve como um alerta. Precisamos avaliar onde estão nossas prioridades. Estamos colocando nosso valor nas coisas materiais, negligenciando nosso crescimento espiritual e bem-estar. Essa história nos desafia a buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, acreditando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Outro ponto importante é a ideia de purificação e renovação. Muitas vezes temos aspectos de nossas vidas que precisam ser limpos ou purificados. Pode ser um hábito ruim, uma atitude negativa ou uma influência tóxica. A história dos demônios entrando nos porcos e sendo destruídos no mar nos lembra que, às vezes, precisamos deixar ir certas coisas para que possamos ser verdadeiramente renovados. Isso pode ser doloroso, como foi para os pastores que perderam seus porcos, mas é necessário para a nossa saúde espiritual. Essa narrativa também nos ensina sobre o poder do testemunho pessoal. O homem que foi liberto dos demônios foi instruído a voltar para sua casa e contar o que Jesus fez por ele. Em nossas vidas, compartilhar nossas próprias histórias de transformação e superação pode ter um impacto profundo nas pessoas ao nosso redor.
Seu testemunho pode inspirar outros a buscar a mesma libertação e cura. Nunca subestime o poder de sua própria história. Além disso, a história nos desafia a sermos abertos às mudanças e ao poder transformador de Deus. Os habitantes de Gerasa estavam assustados com o poder de Jesus e preferiram que ele fosse embora. Isso nos faz pensar sobre como reagimos às mudanças e ao poder transformador em nossas próprias vidas. Estamos abertos e receptivos, ou estamos presos em nossos medos e zonas de conforto? Precisamos estar dispostos a abraçar as mudanças que Deus traz, acreditando que, mesmo que sejam desconfortáveis, elas nos levam a um lugar melhor. Finalmente, essa história nos lembra que o bem sempre triunfa sobre o mal. Pode parecer que o mal tem muito poder e influência, mas no final ele é derrotado pela autoridade e pelo amor de Jesus. Isso nos dá esperança e coragem para enfrentar os desafios do dia a dia, sabendo que estamos do lado vencedor. Em resumo, a história dos demônios pedindo para entrar nos porcos nos oferece lições valiosas para os dias atuais. A importância da batalha espiritual, a valorização do bem-estar espiritual acima do material, a necessidade de purificação e renovação, o poder do testemunho pessoal, a abertura às mudanças e a certeza da vitória do bem sobre o mal. Ao aplicar essas lições em nossas vidas, podemos viver de maneira mais plena e significativa, confiando no poder transformador de Jesus. E aqui chegamos ao fim da nossa jornada pela intrigante história dos demônios e dos porcos. Recapitulando, vimos que essa narrativa vai muito além de um simples evento bíblico. Ela nos leva a uma compreensão mais profunda das batalhas espirituais, do poder redentor de Jesus e dos valores que realmente importam. Começamos com uma introdução ao contexto bíblico, onde vimos Jesus confrontando um homem possuído por uma legião de demônios. A escolha dos porcos pelos demônios nos revelou camadas de simbolismo e estratégia, mostrando como o mal, mesmo em desespero, tenta causar destruição e caos. A reação da comunidade local nos fez refletir sobre nossas próprias prioridades e resistências às mudanças espirituais. Exploramos também as lições espirituais que essa história nos ensina. Desde a autoridade suprema de Jesus sobre o mal, até a importância de valorizar o bem-estar espiritual acima dos bens materiais. A purificação e renovação, a importância do testemunho pessoal e a necessidade de estar aberto às mudanças divinas foram pontos cruciais que destacamos. Ao aplicar esses ensinamentos aos dias atuais, percebemos que as lições dessa história são atemporais. A batalha espiritual é uma realidade constante e precisamos estar sempre vigilantes e dependentes do poder de Jesus para nos libertar. A valorização do bem-estar espiritual sobre o material é uma chamada para todos nós reavaliarmos nossas prioridades. A purificação e renovação, embora dolorosas às vezes, são necessárias para nosso crescimento espiritual. O poder do testemunho pessoal foi outro ponto crucial. Compartilhar nossas histórias de transformação pode inspirar e encorajar outros a buscar a mesma libertação. E, finalmente, a abertura às mudanças divinas nos desafia a sair da nossa zona de conforto e abraçar o que Deus tem para nós, confiando que Ele nos leva sempre a um lugar melhor. Então, a mensagem é clara. Precisamos reconhecer e confiar no poder transformador de Jesus em nossas vidas. As lições dessa história bíblica são profundas e aplicáveis ao nosso cotidiano, nos inspirando a viver com mais fé, coragem e abertura às mudanças espirituais. Assim como exploramos em nosso último vídeo, Noé é meu nome e esta é a minha história, vemos que tanto Noé quanto o homem possuído foram transformados através da obediência e do encontro com o divino. Essas narrativas nos lembram que sempre há um caminho de redenção e renovação, bastando confiar no poder transformador de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de deixar seu comentário sobre como essa história impactou você. Até o próximo vídeo.